Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcelo falando. Queridos, nas aulas anteriores aí, na aula da semana passada, nós iniciamos o assunto sobre as desigualdades no mundo atual, né? E lá na página 378 do nosso livro, falamos sobre as desigualdades mundiais, como definir as desigualdades, falamos sobre os indicadores sociais, falamos sobre o PIB per capita, sobre o IDH, e passamos aí o exercício para vocês na página 386, 387, e colocamos um resumozinho aí falando um pouco sobre as desigualdades no Brasil, né? Hoje nós vamos iniciar essa videoaula aí falando sobre riqueza e pobreza no mundo atual, tá ok? Então vamos lá. As desigualdades no mundo atual, elas vão perpassar aí por alguns fatores que irão ser mais acentuados ou menos acentuados a depender do local, certo? Existem alguns fatores que irão fazer com que se acentue ou seja mais brando, vamos assim dizer, tá ok? Então ocorrem mais acentuados essas desigualdades socioeconômicas em países subdesenvolvidos. Não quer dizer que não vai existir em países desenvolvidos. Existe. Nos países desenvolvidos também existe riqueza e pobreza. Certo? Não é um mar de rosa que todo mundo é rico. Vai existir também pessoas pedindo na rua, pessoas vivendo em situação de rua, certo? Então vamos lá. As desigualdades socioeconômicas no mundo ocorrem mais acentuadamente em países subdesenvolvidos, vista na diferença ampla na qualidade da educação. Então, a educação é um fator que ele propicia a acentuação ou a minoração da diferença, da desigualdade. Vamos voltar um pouco aí no tempo. Lá no Brasil, nos primórdios, quando o Brasil começa a ser colonizado, não existia escola pública. Não existia escolas públicas, não existiam instituições de ensino. Então, os filhos dos grandes fazendeiros, dos ricos, eles iam estudar na Europa. Eles eram alfabetizados pelos padres, pelas freiras, eram quem os alfabetizavam nos conventos, e depois eles iam concluir os seus estudos na Europa, lá em Portugal, principalmente. Eles iam e voltavam formados, eram os doutores. Então eram quem detinha o conhecimento, eram os fazendeiros, eram os ricos, e os filhos dos pobres. Não, o filho do pobre era para trabalhar, não era para ter acesso à educação, não precisava. Pobre é para trabalhar, para dar manutenção, sustentação à riqueza dos ricos. Então, vocês observem que a estrutura social daquela época era uma estrutura que não havia mobilidade de classe. Então, você nascia pobre e você morria pobre, né? Então, a diferença ampla na qualidade da educação, voltando para os dias atuais, é um fator de desigualdade. A educação brasileira, ela está voltada, falando no sistema mundo, ela é uma educação boa, de qualidade no sistema mundo, comparando com outros países aí que estão lá em cima no topo, como Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França, Itália, Japão, Coreia do Sul, Noruega, Suécia, Finlândia? De jeito nenhum, está lá embaixo. Então, nós já temos aí essa desigualdade social e econômica por conta dessa educação aí. Então, quanto mais tempo de escolarização você tem,
Quanto mais você estuda, maior será a sua remuneração, melhor será a sua qualidade de vida, certo? Quanto quanto menor a educação, menor a sua remuneração e pior será a qualidade de vida, certo? Isso aí é proporcional. Poucas oportunidades de mercado de trabalho. Isso aí está diretamente ligado ao fator educacional. Se você não tem uma boa qualificação, você não vai ter muitas oportunidades no mercado de trabalho. Mas se você tem qualificação, quer dizer que você pode se encaixar em várias oportunidades, tá ok? Então, essa questão aí das oportunidades no mercado de trabalho está diretamente ligada a esse setor, a esse fator da educação. E quando numa cidade, num estado, nós temos muitas mão de obras qualificada, muita mão de obra qualificada, nós temos aí um fator atrativo para a formação, a criação, a implantação de empresas, né? A criação, a formação e implantação. Tanto criação e formação interna dos seus próprios investidores ali, os empresários locais, os comerciantes vão crescer, criar empresas, como vai também atrair empresas de outras regiões, de outros estados, de outros países, por conta do fator mão de obra qualificada, certo? Dificuldade de acessibilidade aos bens culturais e virtuais. Pessoal, quanto a essa desigualdade, vamos supor que, por exemplo, nós vivemos em um país rico, desenvolvido, e aí a população tem uma boa remuneração, um PIB per capita muito bom, então a população vai ter condições, qualificação para consumir esses bens culturais e virtuais. Por exemplo, os bens virtuais serão adquiridos com a melhor tecnologia. Por quê? Porque a população vai saber utilizar, a população na sua qualificação, nas suas oportunidades, irão utilizar esses bens virtuais. Os bens culturais, por exemplo, se a pessoa ela é estudada, ela tem uma qualidade, um refino, ela é uma pessoa refinada, ela não vai sair de sua casa para ir bater coxa no funk, ela vai preferir ir ao teatro, ir ao cinema, ela vai preferir frequentar locais mais refinados, requintados. Então ela vai ter essa acessibilidade a esses bens culturais. Se a população ela não tem esse requinte educacional, ela vai ter uma dificuldade muito grande, ela vai preferir outros, e principalmente se ela tiver condição de ir. Também tem isso, né? Como eu já falei, quanto maior a educação, a qualificação, maior são as oportunidades de mercado, de emprego, de trabalho, de renda, e quanto menor é uma dificuldade, né? Então, tudo isso está ligado à educação. A má distribuição de renda. Então, a qualificação ela vai fazer com que essa renda ela seja melhor distribuída. Quando nós falamos, pessoal, que a educação ela muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo, é exatamente isso. Porque com a educação você tem o seu horizonte aberto, vamos assim dizer, você passa a observar, a absorver as informações de forma diferente, mais concreta, mais alicerçada. Você tem um pensamento crítico. Não falar mal, criticar não é falar mal, mas criticar é você observar. Um pensamento crítico é quando você observa os acontecimentos sociais e daquilo ali você vai abstrair algo que venha contribuir, colaborar positivamente em sua vida ou na própria sociedade. Uma crítica é você fazer uma crítica, é você
contribuir de forma positiva. Não você falar mal, viu? Falar mal é outra coisa, não é criticar. E então, pessoal, nós vamos ter aí essas dificuldades devido a essas desigualdades socioeconômicas por conta também da educação. A má distribuição de renda, que vai gerar acúmulo, como eu citei o exemplo aí dos filhos dos fazendeiros do período colonial brasileiro, eles iam estudar e quando eles voltavam formados, os cargos políticos já tinham, quando eles voltavam formados, eles já tinham seus cargos a assumirem, se fosse vereador, fosse secretário, fosse juiz, promotor, eram os grandes fazendeiros, eram os filhos deles, e isso era passado de pai para filho, certo? Então a renda ela permanecia ali acumulada, concentrada nas mãos daqueles e os demais trabalhando para eles em troca de salários muito baixos, que muitas das vezes eram salários só que mal dava para a subsistência, o sustento mesmo, certo? E aí nós vemos o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. É de eficiente método para analisar a qualidade de vida de um país, pois leva em consideração as seguintes variáveis: expectativa de vida, a esperança de vida ao nascer, educação, conhecimento medido pela taxa de alfabetização de adultos, pela taxa bruta de matrículas no ensino fundamental, médio e superior. A educação no Brasil melhorou, então tá bom, vamos ver quanto por cento aumentou aí de taxa de matrícula na educação no ensino fundamental. Aumentou aí 5%, no ensino médio aumentou 3%, e no ensino superior a taxa de matrícula aumentou aí consideravelmente, 10%. Certo, e quantos saíram? A emissão de diplomas. Quantos diplomas foram emitidos na graduação? Quantos diplomas foram emitidos na pós-graduação, mestrado, doutorado? Tudo isso é medido, pessoal. E isso vai dar um panorama na educação. A educação melhorou no Brasil? Melhorou. Então, e também tem o PIB per capita, que é a renda por pessoa, a renda distribuída para a população, permitindo um padrão de vida mais decente. Estas três variáveis combinadas oscilam entre valores de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor é o padrão de vida da população. Quanto mais próximo de 0, pior. Nesse contexto aí, o IDH ele vai medir tudo isso. E na expectativa de vida vai entrar também o fator saúde. Se a população está morrendo cedo, é porque a população não está saudável, certo? Então vai entrar aí políticas de prevenção à mortalidade infantil, que a mortalidade infantil antes da criança completar 3 anos é o que faz baixar muito a expectativa de vida de um país. Então vai haver prevenção pré-natal, vamos investir no pré-natal, né? A política de saúde da família, a criança ela passa a ser acompanhada com vacinação, todo um acompanhamento nesse período aí e se estende até um pouco mais. Então, o que é que se estende um pouco mais que eu me refiro é porque a criança ela não é acompanhada só até os 3 anos, que é até os 3 anos, quando a criança falece, até os 3 anos é considerado mortalidade infantil. Depois dos 3 anos não é mais. Mas o acompanhamento do governo não é só até os 3 anos, se estende até um pouco mais, certo? Então, esses fatores aí são investimentos, o chamado política de Estado, que o país tem que fazer, obrigatoriamente. Educação, saúde, e também a distribuição de renda. Já existe uma cota que o governo obrigatoriamente, uma cota mínima que o governo obrigatoriamente tem que investir nisso aí na Constituição Federal, certo? O atual governo aí está querendo mudar isso, mas desde o anterior ainda não conseguiu, né? E eu espero que não consiga.
E aí, pessoal, nós vamos ver aí as consequências. Quais são as consequências disso aí, ó? A marginalização de grupos da sociedade. Então, por exemplo, nós vamos ter essa marginalização de grupos sociais, aí nós vamos falar de classes sociais. Classe A, B, C, D, E e F. Então, essas são as classes sociais, que essas classes sociais aí, elas são divididas pela renda. Então, marginalização é aquilo que é colocado à margem desses grupos da sociedade. Fora desses grupos da sociedade, aí A, B, C, D, E e F, nós vamos ter aí um outro grupo social que está aí abaixo da linha de pobreza, está numa situação de miserabilidade. Certo? E aí, quais são as consequências dessa marginalização da sociedade? Fome, pobreza, miséria, desemprego, aumento da criminalidade, aumento da mortalidade infantil, certo? Esse aí foi o que o ministro da Economia, no período agora da pandemia, chamou de os invisíveis do Brasil, que eu achei o cúmulo do absurdo. O cidadão, a pessoa, ele se torna cidadão brasileiro a partir do momento em que ele nasce. Então, quando ele nasce e é registrado num cartório, e ele obtém a sua certidão de nascimento, que é gratuita, um direito do cidadão. Então, quando ele obtém essa certidão de nascimento, ali ele já é cidadão brasileiro, ele já aparece nas estatísticas. E por que surgiram tantos invisíveis? Né? Porque o governo ele olha com um olhar econômico. Tudo no governo é economia. Se a economia vai bem, então vamos investir nas outras coisas. Que não, e o governo ele não vive de economia, ele vive de povo. O povo é quem mantém o governo, certo? Então, as consequências vão ser fome, pobreza, miséria, desemprego, aumento da criminalidade, aumento da mortalidade infantil, essa marginalização social vai trazer essas consequências, mas essas consequências a própria sociedade busca fazer o que o ministro disse, deixar de forma invisível. Você passa por um sinal, tem lá as pessoas pedintes sentados ali, implorando por ajuda, e você simplesmente fecha o vidro da janela, liga o ar-condicionado e observa só a via. Então elas se tornam invisíveis, você passa por elas todos os dias e não as vê, né? Então é esse aí o contexto dos invisíveis do Brasil a que o ministro se referia, tá ok? E curiosidades, segundo a ONU, o Brasil é o 8º país com o maior índice de desigualdade social e econômica do mundo. Na União Europeia, o país que apresenta maior desigualdade social é Portugal. E Portugal tem índices sociais muito maiores que o Brasil, certo? O país com menor desigualdade social são Noruega, Japão e Suécia. Tem a Finlândia também aí, mas os 3 são esses aí. O país que apresenta maior desigualdade social, os países, perdão, são do continente africano, Namíbia, Lesoto e Serra Leoa. Lembrando que nem todos os países africanos eles vão apresentar esses índices aí. Nós temos países na África, no próprio continente africano, que vão ter índices superiores ao do Brasil, certo? Superiores, muito superiores aos do Brasil. Não é porque é da África que tem que ser pobre e miserável, certo? A situação africana aí é uma situação que nós vamos ver lá no no módulo 4, é uma situação que foi posta pelos colonizadores e ainda está patente até os dias de hoje. Então, pessoal, esse foi o nosso assunto. Nós vamos agora ao exercício, certo? Nós vamos ter aí um exercíciozinho. Vocês respondam aí no caderno de vocês e eu vou corrigir esse exercício depois.
Na próxima videoaula eu vou corrigir esse exercício aí com vocês, certo? Então nós temos aí a primeira questão, que é uma questão do vestibular. Observe a charge a seguir. Então é vocês observarem essa charge. E a estrutura social é um tema presente nos estudos sociológicos. Com base na charge, é correto afirmar que. Então vocês vão ver aí, marquem no caderno, nós vamos ter aí 5 questões, na verdade. A segunda, a respeito da distribuição de pessoas em situação de pobreza no país, assinale a alternativa correta. Aí vocês vão ver aí, vão dar uma olhada no exercício de vocês, no caderno de vocês, no livro, lá no capítulo 4, o assunto vai estar aí até a página 392, nós vamos ter aí esse assunto. A terceira questão, o Brasil é um país subdesenvolvido e que ainda possui uma significativa quantidade de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza. Sobre os fatores que contribuem para a construção e permanência da pobreza no Brasil, assinale a alternativa incorreta. Nesse caso aí eu quero a errada. A quarta, observe a figura abaixo e assinale a alternativa correta. Aí vocês vão ver aí, ó, a longevidade e segurança, tem essa imagem, e aí vão me dar a alternativa correta. E a quinta, verifique os dados apresentados a seguir. Temos aí essa tabela. Tomando-se por base esses indicadores sociais e econômicos, é correto afirmar que. Então, vocês irão me dizer aí qual é a alternativa correta com base nesses indicadores aí, ó. País 1, crescimento demográfico, IDH, analfabetismo, expectativa de vida, tá ok? MF quer dizer aí masculino e feminino, viu? A expectativa de vida masculina é a primeira e feminina é a segunda. Ok? Então, esse aí é o nosso exercício. Eu espero que vocês respondam. Podem responder no caderno, coloca no caderno primeira questão, segunda, terceira, quarta e marca a alternativa correta. Tá ok? Próxima aula nós vamos responder esse assunto e dar continuidade aí, falando sobre os países desenvolvidos, os BRICS, e aí nós vamos continuar seguindo viagem aí. Tá ok? Forte abraço, tchau, tchau, fiquem